Boa noite, internautas. Boa noite, comunidade da PAMEC, mediadores. Hoje já temos aqui uma presença espetacular. Nós estamos aqui mais de meia hora batendo papo com ela, a Suzete Samarco. E o tema hoje é mediação simples assim. Nós vamos abordar mais o aspecto da mediação escolar, né? E já passar para a Natália, porque hoje nós combinamos com a Suzete 40 minutos hoje, né? Hoje. E aí, depois desses 40 minutos, que a Suzete vai ficar conosco, fique aqui no programa, que aí nós vamos sortear 2 e-books do livro da Suzete. Bom, Natália. Boa noite, mediadores, conciliadores, a todos que nos assistem. Hoje, como a Inglês já falou, nós estamos com uma pessoa muito especial, a doutora Suzete Samarco. Ela é advogada, mediadora, professora universitária e escritora. Tem um currículo imenso, mas como você já até conhece esse programa, o importante é ouvirmos a trajetória de cada entrevistado. Então, hoje, doutora Suzete, fique muito à vontade, aqui nós estamos entre amigos, e gostaríamos de saber, né, como será que a mediação entrou no seu caminho? Boa noite, Natália, Iglesias, amigos, mediadores, e a todos os que estão aqui nos prestigiando, né, nesse final de tarde, comecinho de noite. Eu estou, assim, literalmente agradecida e lisonjeada de estar fazendo parte aqui da família Amapec e poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que eu sei da mediação escolar. Então, você perguntou, Natália, sobre a minha trajetória, né? Isso. Então, tudo começou assim. Eu já entrei para cursar a Universidade de Direito, já com uma idade já não tão jovem, né? Mas eu venho de uma família atuante na área jurídica. Então, eu tive um grande incentivador, né, que foi o procurador de Estado, o doutor Mauro Samarco. Ele é meu sogro, era meu sogro, hoje, infelizmente, já não está entre nós, mas um dia eu estava lá, cuidando dele, e ele me chamou, e ele falou assim: minha filha, por que você não vai cursar Direito? Eu falei: Direito, doutor Mauro? Ele falou: você tem um dom de resolver os conflitos. E isso, gente, assim, há muitos e muitos anos atrás, onde ainda não se falava em mediação, em resolução de conflitos. E ele já teve essa sensibilidade, né, de perceber que eu poderia agregar na área do direito, na resolução de conflitos. Então, eu fiquei pensando, falei: não, eu vou fazer direito, né? Entrei para a universidade, concluí lá o meu curso de bacharel, meus 5 anos de escola, né, de direito. E quando a gente começa a fazer direito, né, o que vem primeiramente na cabeça da gente? Você é juiz, você é magistrado, né? E aí eu comecei a fazer o estágio dentro do núcleo de práticas jurídicas da universidade. Então, lá, o que eu fazia? Eu fazia a triagem de todas as pessoas que precisavam, né, de auxílio. O que eu via? Eu falava: meu Deus, né, quanto litígio, quanta briga. Será que realmente não existe uma maneira de se solucionar esses problemas, né, esses conflitos todos, sem ter que esperar a morosidade da justiça, entrar nesse trâmite desgastante? Mas fiz lá o meu estágio e cumpri a minha parte, tirei o meu exame da ordem, aí eu fui estudar para fazer o exame da ordem, né? Como todos sabem, aí os amigos advogados, o exame da ordem requer, né, perseverança e muito estudo. Fui fazer o exame da ordem e eu tenho um probleminha aqui na minha vista, que eu enxergo de uma vista só. Então, para mim, era muito dificultoso poder ler, né, tantos artigos, tanta lei, e aí eu tive mais um incentivo de uma outra procuradora do Estado, doutora Mercedes Terezinha.
Ela falou, não, ela me deu um curso de áudio. Eu fui, tirei de primeira, passei na OAB, falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe, retornar isso de alguma maneira para as pessoas, né? Porque isso me veio sem esperar, sem nada. Bom, eu comecei a atuar com a advocacia, com o litígio, é claro, mas eu não gostava daquilo. Eu não gostava, não vinha ao meu encontro esse litígio todo. Até que um dia, nos fóruns da vida, eu encontrei a doutora Janda Tips, excelente mediadora, e fiquei conversando com ela. Ela havia sido minha professora, inclusive. Eu falei, ai, professora, não sei, eu fiz, cursei todos esses anos, mas não é isso que eu quero. Aí, nesse tempo, já se falava em mediação. Já os anos já tinham se passado. E a doutora Janda falou, Suzete, vá fazer mediação, você tem todo o perfil para uma mediadora. E me deu o caminho das pedras. Lá fui eu cursar fazer mais um curso, né? Então, eu fiz o curso de mediação, lá para o tribunal, fiz o curso de mediação, estagiei mais alguns anos como voluntária no Sejusc de Santana, como mediadora voluntária lá em Santana. E aí, quando eu estava atendendo já como mediadora, então vinham os casos de família, eu comecei a observar que muitas vezes vinham crianças juntos, adolescentes, né? E eles sofriam com aqueles litígios todos, porque envolvia toda a família, né? E eu falava, meu Deus, essas crianças precisam de alguma coisa, né? Alguma coisa não está certo isso, só resolver os problemas dos adultos e esses adolescentes. Então, eu descobri a mediação escolar. Aí eu fui a campo, fui às escolas, comecei a observar, perguntar, ver quais eram os problemas, os conflitos. Fiz um curso de mediação escolar, fiz uma pós-graduação na área de mediação escolar e saí pelo Brasil afora aí, né, ministrando cursos, palestras. Fiz parte da comissão de mediação da OAB Vai à Escola, da subseção de Santana, onde fizemos, assim, muitos trabalhos excepcionais dentro das escolas com crianças e adolescentes, e hoje eu ministro esses cursos, essas palestras, e implemento nas instituições educacionais o projeto, né, de mediação, para que essas escolas saibam como lidar com a mediação, como capacitar os seus colaboradores para serem mediadores escolares. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória, né? Uma pincelada aí de como eu cheguei na mediação educacional. Aí eu me apaixonei pela mediação educacional, não saio mais. Suzete, Oi. por mera curiosidade, que ano foi isso que você começou com a mediação? E aí eu já faço já em seguida a mediação escolar. Como entrou na tua vida? Eu acho que perdemos um pouquinho o contato com a Suzete. Para mim. Eu acho que Bom, travou um ela vai pouquinho. voltar no mesmo link, mas já agradecemos Bom, aqui a audiência, hein? Parabéns isso. aqui pela audiência da doutora Suzete. Oi, agora voltamos aqui, pode falar. Isso. Pois não, Iglesias, estava me perguntando de datas, é isso? Quando você decidiu a fazer a capacitação do curso de mediação, e quando, né, isso é uma data, né? E outra, quando você iniciou a mediação escolar? Eu sou mediadora já. Ele quer entregar a minha idade mesmo, hein, Natália? Esse trâmite todo aí entre mediação e mediação escolar, Iglesias, tem uns 10 anos, mais ou menos. Entendi. Puxa, doutora Suzete, tem tantos comentários aqui, eu não sei se a doutora está conseguindo acompanhar. Não, gostaria de saber. Rapidamente eu poderia falar, porque é tão gostoso. Por favor, será um Marila prazer. Bernal, Itacoaquecetuba, está nos dando boa noite. Robert Ruster, boa noite a todos. O Robert, hoje. Só um minutinho, Natália. O Robert, sabe quem que é o Robert Ruster? Ele é cônsul, ele é um cônsul da Holanda.
Puxa, que mora aqui no Brasil, Obrigada, doutor Robert, um abraço, prazer. Maravilha, maravilha. Cristina Silva, boa noite. José Alberto de Paula Santos, boa noite a todos. A doutora Suzete é um fenômeno, sou de Guarulhos. Obrigada, doutor. Design gráfico, boa noite a todos. Ai, SciPapers. SciPaper, Natália, é uma empresa parceira que ela me ajuda em toda a minha parte gráfica. Quem precisar aí, SciPapers é joia, hein, gente? Puxa, que especial. Pois não, Natália. Já está propaganda aqui. Ana Cecília Caetano Franco, boa noite a todos. Doutora Suzete já me ajudou muito com boas dicas sobre mediação. Professora, obrigada, Ana. Denise Lins, boa noite a todos. Homenagem à querida professora Suzete, especialista em mediação escolar, saudades. Denise, beijo, querida, muito obrigada por essa indicação. Coração. Ivone Guares, boa noite. José Roberto da Silva, Walter Zedra, doutora Suzete, parabéns. Aí o Robert está respondendo. Isso mesmo, abraço, doutora Suzete. E a Sign Paper, né? Com muito gosto, estou te agradecendo, doutora. Tá. Ivone é de Florianópolis, Walter é de Blumenau, algumas pessoas que nós trabalhamos lá no Sul. Obrigada, gente. Pessoal, dê uma mensagem de boa noite para vocês poderem concorrer. Quem escrever aqui vai concorrer a 2 e-books da professora. Posso falar um pouquinho, Iglesias? Esse livro ele foi escrito por mim, e pela Fernanda Guarez, tá? Ele não é um livro só meu, não, é da Fernanda Guarez também. Esse livro ele fala sobre a mediação escolar e os fatores de risco, tá? Suzete Samarco e Fernanda Guarez. Ótimo. Bom, excelente. Suzete, e aí, a mediação escolar? Como entrou na sua vida? Como você, de repente, você fala, olha, é um caminho e, obviamente, você é uma especialista, né, nessa área, né? Então, Iglesias, até como mãe, né, como pais que somos, tios, avós, nós sempre nos deparamos com os conflitos nas escolas. E esses conflitos, se eles não são bem administrados, bem resolvidos, eles podem vir a se transformarem em fatores de risco, como o bullying, cyberbullying e o sexting, que muitas vezes decorrem por um caminho aí sem volta, como a gente tem observado aí, né, como assassinatos, suicídios, enfim, tragédias, né, muito grandes. Então, eu penso que nós temos que, como se diz no ditado popular, tentar cortar o mal pela raiz. De que maneira? Né? Ensinando essas nossas crianças, esses nossos adolescentes, a dialogar, né? A como resolver estes conflitos sem deixar que eles se transformem nesses fatores de risco. E, para isso, nós temos que fazer o quê? Nós temos também que capacitar os colaboradores das escolas. Esses colaboradores que eu digo são os professores, coordenadores, pedagogos, a tia da cantina, o pipoqueiro que fica na porta da escola. Eu vejo aí a mediação escolar, eu acho que a gente tem que ver a mediação escolar como uma teia, onde nós abrangemos a toda a comunidade. Por quê? Se nós ensinarmos aquele aluno lá dentro da escola a resolver aquele conflito, mas resolver o conflito, tá? Não é colocar uma criança, vamos supor que brigou lá no pátio da escola, não é colocar aquela criança uma na frente da outra, tá tudo bem, estão de bem, tá tudo ok. Daí eles vão lá para o pátio, vão se arrebentar de novo. Não, eles têm que saber o sentimento que eles tiveram, o que causou aquele conflito, para aí sim conseguirem resolver. Porque aí o conflito fica resolvido de uma maneira interiorizada, né? E esses conflitos,
Aí você pode me perguntar, né, Natália, de onde surgem esses conflitos? Como é que são criados esses conflitos? São muitas as origens, mas a origem que me chama mais atenção, que eu acho que é uma origem muito forte que nós devemos colocar aqui nesse breve tempo, são os fatores externos, os fatores de conflitos que vêm de fora da escola. Eu vou tentar passar um pouquinho para vocês. Então, eu ouvi em algumas outras entrevistas aqui, que eu achei fabuloso também, dizer que, o Iglesias até falou, né, Iglesias, que é muito bom que a escola entrou nos lares. Ótimo, tem todos os seus pontos, os seus méritos, né, os pontos positivos. Mas, junto com essa entrada nos lares, vieram também os conflitos. Por quê? Os pais têm que trabalhar, eles não têm tempo, home office ou presencial, eles têm que trabalhar. Não tem esse tempo exclusivo para ficar ali com os filhos. O filho precisa daquela atenção, porque essa tecnologia é toda nova, esse híbrido mexeu com a cabeça de todo mundo. A criança quer ir para a escola, quer conviver, quer ter amigos, quer ver a professora, quer lanchar junto, isso já traz um conflito interno para ela, né? E uma outra razão, vamos ver. Uma criança que está em casa e presencia uma briga de um pai com mãe, de uma mãe com outro irmão, ou com ele mesmo, ela interioriza isso. Ou ela chega na casa dela, na época que vinha da escola, né, com uma nota baixa. Vamos partir daí, vai lá tirar uma nota não muito alta na escola. Chega lá em casa, ai, mãe, pai, não tirei uma nota muito boa. Ao invés desse pai e dessa mãe perguntar o que aconteceu, você não assimilou o conteúdo, você não fez as tarefas, o porquê desse rendimento baixo, procurar saber a causa disso. Não. Qual é a resposta? Você não presta atenção em nada, você é um burro mesmo. A gente ouve muito isso, né? Essa criança não teve espaço para falar, para se explicar e até para pedir ajuda pelo que está acontecendo. Algum motivo teve para aquilo, né? Ela não teve a oportunidade de exteriorizar tudo isso. Bom, ela volta lá para a escola. Ao menor sinal de insatisfação que ela tenha, com um amiguinho, com um professor, com qualquer membro da escola, o que ela vai fazer? Ela vai trazer essa bagagem que ela trouxe de casa e vai reproduzir lá dentro da escola. Então, se alguém esbarrou, empurrou, ela vai reproduzir literalmente. Você não sabe fazer nada, você é um burro. E isso é um conflito que foi de fora para dentro da escola, que se não administrado ali, vai com certeza se transformar num fator de risco. Deu para entender um pouquinho né? Porque o tema, como eu falei para vocês, ele é muito vasto, né? É um leque muito amplo. Então, nós vamos hoje dar uma pinceladinha aqui, né? Agora, Suzete, o que a mediação... Oi, pois não. Eu fico imaginando, né, quando você vai falar sobre o assunto lá para eles. Quando você começa a falar sobre bullying. O que você sente ali, Suzete? Então, nós temos agora que separar, né? Se nós estamos falando para os alunos ou se nós estamos falando para os professores. A linguagem é diferente, tá? De uma palestra para crianças e adolescentes e de uma palestra para adultos, para você estar formando, né, adultos mediadores. Porque o que acontece muitas vezes? Quando você chega numa escola e você vai mostrar o seu trabalho, explicar um pouco quais os benefícios que a mediação escolar pode vir a trazer para essa instituição educacional, normalmente essa coordenação ela é meia engessada. Então, eles não têm muita abertura. Eles falam, não, nós já temos aqui o nosso professor mediador, a nossa coordenação que é mediadora. Mas o que vem a ser um mediador? O que vem a ser um mediador escolar?
como capacitar essas pessoas. Porque é diferente de você ter uma pessoa que consiga apagar o incêndio, apagar o fogo naquela hora de uma briga, e outra coisa é você resolver este conflito. Então, nós temos que deixar bem claro que um mediador escolar, ele tem sim que ter a capacitação lá do tribunal do TJ, que são aquelas 40 horas, mais 60 horas de estágio, ele tem que ter esta capacitação, ele tem que ser capacitado como mediador e depois, sim, se especializar, fazer especialização na área de mediação, ou na área condominial, ou na área financeira, enfim, aonde ele resolve enveredar o seu trabalho. Mas sempre com base na mediação dos tribunais, não podemos fugir disso, tá? Porque senão você não vai ter um mediador capacitado. Certo? Então, essa capacitação é muito bom que seja explicada. Pois não, Iglesias? Não, tem duas colocações. Natália, se você puder, não sei se está fácil você ler. Isso. Nós temos tem aqui da Marília Bernal. Escola que conta com conciliador tem feito diferença. Consegue amenizar diversas situações de conflito entre alunos, inclusive chega a assessorar a família. Maria Helena Brito dos Santos. Oi, Marília, boa noite. E tenho 2 filhos pequenos. A ajuda da doutora Suzete foi de grande valia. Obrigada, doutora. Deus lhe pague. Dessa Maria Helena Brito. Então, porque quando nós trabalhamos com essa teia que eu falei para vocês agora há pouco, o que vem a ser essa teia? Vem a ser corpo docente, corpo discente, todos os colaboradores e os familiares. A mediação escolar tem isso. Ela traz a família para junto da escola, ou ela leva a escola para junto da família, porque estão sempre em contato. E quando você ministra uma palestra onde os pais são ouvintes, eles percebem a importância, né, do diálogo, a importância dessa mediação. Conforme eu disse para vocês no exemplo agora há pouco, da criança que ouve do pai, um pai não fala isso propositalmente. Nenhum pai chama um filho de burro de propósito, ou de você não faz nada direito. É por falta de informação. Existe muita falta de informação com relação à mediação escolar. Então, se nós levarmos isso para dentro da escola, isso vai se disseminar, né, lá para as famílias, que vai se disseminar para a sociedade. Então, num sentido macro, essa sociedade vai ser muito mais salutar, concorda? Uhum. Com certeza. Até a comunicação, né, doutora? Ela muda, né? Conforme Sim, porque a mediação escolar, ela tem esse fator de mudar comportamentos. Então, ela muda também a... Janda, querida, boa noite! Minha grande mestra! Prazer em tê-la aqui, Janda. Ela muda também este comportamento, né, de toda essa comunidade escolar. Então, todos vão conseguir se relacionar de uma forma diferente, todos vão conseguir dialogar para chegar num consenso. Mediação escolar é fascinante, porque ela realmente muda comportamentos. Suzete, aqui pois não. Eu estou curioso aqui. Aqui, ó, Escola de Samba Passo de Ouro. Ótimo tema, parabéns, doutora Suzete. Você está curioso por que a Escola de Samba está aqui? Porque nós podemos mediar tudo, E todo mundo que é de uma escola de samba tem filhos na escola. Então, eles vão assistir essas mediações também. E você veja como uma coisa é grandiosa. Aí eles levam até para uma escola de samba, gente. Essa mediação que começou lá com o filho dentro da escola. Então, um pai, né, que faz parte de uma escola de samba, ele teve um filho, ele participou de uma palestra ou de um curso de mediação escolar, ele gostou tanto que ele replicou isso.
que é a nossa intenção de mediadores, né? Aí ele replicou isso. Isso chegou numa escola de samba. Isso, Iglesias, chega muito também, você sabe aonde? Nos jogos, né? Eu consegui fazer algumas mediações também em jogos, em partidas de jogos de voleibol. Então, assim, mediação é fantástica, né? E a escola, o que vem a ser a nossa escola? Nossa escola é um ambiente onde nós nos deparamos com uma diversidade muito grande de pessoas, de culturas, de religiões, de posições financeiras. Tudo isso são fatores de risco, né, que levam a conflitos para dentro da escola. E aí nós podemos falar o que um pouquinho? Nós podemos falar um tema que me agrada muito, que eu acho muito relevante, sobre o bullying. Sim, né? Suzete, antes de Pois não. bullying, e a gente vai compartilhar aqui na tela, tem uma pergunta aqui. Boa noite, Alessandro. Boa noite. Eu gostaria de saber quais são os atores dos conflitos. Atores. Ótimo. Ótima pergunta, Alessandro. Os atores dos conflitos escolares. Então, são professores, alunos e toda a comunidade. Então, o que acontece? Se nós pensarmos num conflito entre um aluno e outro aluno, quem é que pode mediar este conflito? Então, um outro aluno pode mediar um conflito existente entre um aluno e outro aluno. De que maneira ele pode fazer isso? Por que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso porque ele tem a mesma linguagem, ele usufrui do mesmo espaço, então ele pode chegar mais perto desses dois alunos que estão em conflitos. Isso nós chamamos de mediação entre pares. Se nós tivermos um conflito entre um aluno e um professor, ou um professor e outro professor, existem muitos conflitos na escola. Quando a gente fala em conflitos na escola, a gente só pensa nas crianças e nos adolescentes, né? Mas tem muitos conflitos entre os professores. Por quê? Hierarquia, questão de poder dentro da escola. Quem pode mediar esse conflito? Um outro professor. Só que de que maneira? Ele tem que ter um mediador externo, que vai lhe acompanhar. Para quê? Para ter isonomia. E é aconselhável sempre que se tenha um psicólogo também externo. Então, todas essas mediações escolares, os psicólogos, os pedagogos, os advogados, quando os casos são mais graves, eles são todos muito bem-vindos na mediação. Então, respondendo ao Alessandro, são discentes, docentes e, em geral, toda a rede escolar, todo mundo que trabalha na escola. Porque conflito existe a todo momento. Nós já nascemos com conflito, né? Se a gente parar para retroceder lá, quando que eu nasci? Eu nasci, eu estava lá no hospital, nasci, o que eu ganhei? Um tapinha no bumbum para quê? Para chorar, né? Então, a gente já tem esse primeiro conflito, né? Vou respirar ou não vou respirar? Aí vem o médico lá e papapá para você respirar. Você já nasce mediante um conflito. Então, o conflito é inerente ao ser humano, isso não resta a menor dúvida. Suzete, vamos para o bullying, então? Vamos para o bullying, então. Vamos para o bullying, não. Vamos combater esse bullying. Isso. Eu vou compartilhar aqui na tela, aí você coloca o teu... Chegou aí, Iglesias? Já tá. Chegou. Aqui nós estamos na legislação. Tá, então vamos lá. Tá, então o bullying aqui no Brasil, nós temos uma legislação, né? Ele é regulamentado por lei, a Lei 3.185. Então, ele aqui no Brasil, ele não recebe o nome de bullying na nossa legislação. Ele recebe o nome de intimidação sistemática, que é o quê? É o nosso conhecido bullying. Então, ela é uma violência física ou uma violência psicológica traduzida por um ato intencional e repetitivo. Veja bem, esse ato ele tem que ser intencional e tem que ser repetitivo. Não basta nós falarmos de um ocorrido uma vez. Isso não é bullying, tá? Ele tem que ser intencional e repetitivo para ser denominado bullying. Porque senão,
tudo vira bullying, né? Qualquer encostadinha mais forte é bullying, e não é bem por aí. E nós temos, nessa mesma lei, ela nos fala quem são os agressores e as vítimas dessa intimidação sistemática, né? Então, pode ser praticada por quem? Por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos? Ela contra quem? Contra uma ou contra mais pessoas também, contra um grupo de pessoas. E qual é o objetivo dessa intimidação sistemática, desse bullying? É intimidar, agredir, causar dor, angústia e, sobretudo, um desequilíbrio de poder. Então, aí é um pouquinho, uma pinceladinha, né, sobre o nosso bullying. Agora, as escolas, elas têm o dever, tá? Não é facultativo. A escola tem o dever, está nessa lei, de se antecipar aos conflitos escolares, para não deixar que isso se transforme num fator de risco. Aí, nessa mesma lei, nós podemos falar sobre o cyberbullying. O que vem a ser o cyberbullying? É o mesmo bullying, então ele também é de uma forma repetitiva, só que ele é causado, ele é causado pelos meios tecnológicos, né? Então, ele é pela internet, ele não é pelo meio físico. Ele causa um transtorno na parte psicológica, ele afeta a parte psicológica dessa criança ou desse adolescente. E depois ainda nós temos o sexting, que vem a ser isso, né? É o bullying, cyberbullying, só que num contexto sexual. Os chamados nudes de hoje em dia. Então, os adolescentes, né, estão lá na escola, namoram, aí na sua intimidade tiram lá fotos, fazem filmes, enfim. Quando esse relacionamento se rompe, a parte que se sentiu lesada, a primeira coisa que vem à sua mente, o que é? Vou jogar na internet. E caiu na internet e já foi, né? Todo mundo sabe disso. Então, esse é o nosso cyberbullying. Aí, quem sofre o cyberbullying, muitas vezes, tem resistência em pedir ajuda, né, para pais responsáveis, ou até para professores, de contar o que aconteceu, porque sente vergonha. Então, eles entram nesse processo de quê? Esse processo de depressão, de automutilação, e, infelizmente, muitos chegam a se suicidar. Ou a entrar numa escola, invadir uma escola e matar todo mundo, como a gente tem visto por aí. Então, a prevenção é tudo, né? Vamos prevenir, vamos tentar salvar esses jovens, esses adolescentes, vamos dialogar, vamos ensinar essa mediação lá na escola, desde pequenininho. Senhores gestores das instituições educacionais, pensem em instalar um programa de mediação dentro da sua escola, onde você vai ensinar desde pequenininho aquela criança que a mediação existe, que ela tem uma outra forma, um outro olhar, né, para ver um conflito, e ela tem sim a capacidade de resolvê-lo. E quando ele chegar lá na sua adolescência, pensamos que esses transtornos todos, esses conflitos mais graves, já não irão acontecer, já estarão mais dirimidos. É um trabalho de formiguinha, né? Mas vamos lá. Sim, não, é um excelente ponto que a doutora colocou, né? Especialmente quando há essa resistência, né, que a criança ou o jovem tem de falar, para quem falar. Então, esse ponto eu acho que é bem importante, Suzete, porque às vezes fica uma coisa meio confusa, né? Mas para quem será que eu posso confiar e falar? Exatamente. Eu vou contar um episódio que aconteceu, né? Obviamente não vou citar nomes, porque a mediação é sigilosa, e assim, as técnicas que nós usamos na mediação escolar são as mesmas técnicas que nós usamos na mediação. A única diferença é que na mediação escolar não se faz, o cálculo, nós não
podemos fazer as sessões privadas sem o acompanhamento de um responsável, de um maior, haja visto o porquê, né? São menores de idade, então não se pode ter conversas reservadas. Mas eu estava dizendo para vocês, eu estive na cidade de Florianópolis, ministrando uma palestra, e as pessoas eram pessoas que tinham que se inscrever com antecedência, porque tinha um número limitado de pessoas para poder aquela palestra fluir melhor. Eu estava os recepcionando na porta, quando eles chegavam, e chegou um casal, né? Chegou um pai e com uma adolescente, com uma filha. Essa mocinha, ela não levantava nem a cabeça, ela andava assim, grudada na mãe, agarrada na mãe, e o pai chegou e falou, olha, eu estou inscrito, a minha esposa está inscrita, porém a minha filha não. Seria possível, né, ela entrar conosco, ela participar dessa palestra? Falei, claro que sim. Chamei lá, mandei colocar mais uma cadeira para a menina, e ela entrou, assim, sem olhar para ninguém, literalmente olhando para os pés. E o pai fez assim, né? Entraram, se acomodaram, nós tínhamos lá um lanchinho que a gente sempre serve, eu fui até ela, ofereci, ela falou que não, agarrada na mãe, aí eu coloquei lá uns docinhos dentro do copinho, deixei lá com ela e comecei a dar a palestra. Então, estava lá dando a palestra, e a menina começou a se soltar. O meu olhar, né, de mediadora educacional já me pontuou que aquela adolescente estava com algum problema, ela estava sofrendo algum problema e não tinha conseguido ainda exteriorizar isso. Então, ela ficou lá à vontade, eu comecei, porque nas minhas palestras tem muita dinâmica, eu comecei a fazer perguntas, e eu peguei o microfone, isso foi uma coisa assim que veio, peguei o microfone e perguntei se alguém gostaria de colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, né, ou dar algum depoimento, e pasmem, essa menina levantou da cadeira. E eu fiquei assim, sabe, eu fiquei perplexa, eu falei, meu Deus, o que vai ser agora, né? Os pais levantaram atrás como guardiões, assim, só faltaram falar, não vá, né? Aí ela levantou a mão, ela falou, tia, e era uma palestra para adultos, ela falou, tia, eu posso falar? Eu falei, claro que você pode falar, você quer falar no microfone ou você quer falar somente comigo? Não chegou a hora, eu quero falar no microfone. Gente, ela deu um depoimento, sabe, um depoimento, assim, emocionante. Esse pai, todo mundo chorou, mas essa menina conseguiu colocar o que havia acontecido. Ela tinha sofrido bullying na escola. E algumas das pessoas que estavam lá eram professores, eram membros da escola, que não se atentaram para isso. Não conseguiram ter esse olhar, né, de compaixão. A palavra é essa, esse olhar de compaixão. Eu sei que essa menina falou, os pais saíram de lá. Ela saiu da palestra, uma outra moça. Ela já saiu, sabe, uma outra postura, aí abraçou, beijou, que ela nem chegava perto do copo que eu tinha dado de docinho para ela, sabe? Abraçou e beijou, e muito obrigada. Isso não tem preço, gente. Então, o caminho é esse. Essas coisas me mostram, né, que o caminho é esse. Não tem outro caminho, gente. É isso aí, Suzete. Que maravilha. Que relato que você falou, importante, né? Ouvir as pessoas, né? Bom, aqui eu tenho uma notícia não muito agradável, né? Já deu os 40 minutos. A gente terminou os 40 minutos. Gostaria de fazer mais algum questionamento? Pode fazer mais algum questionamento? Alguém gostaria de ter feito algum questionamento aí? Olha, a Júlia fez um questionamento. Júlia Mandetta, é possível prever os conflitos gerados pela pandemia no ambiente escolar? Essa pandemia nos pegou, né, todos aí meio de surpresa. Todos os conflitos, Júlia, eles são, sim,
eles têm sim como prever isso. Como? Né? Nós temos que conscientizar todo mundo, é o que eu falei lá no início, nós temos que conscientizar as pessoas, porque os conflitos mudaram nessa pandemia, né? Não são só os conflitos dentro de uma escola, esses conflitos passaram a ser conflitos de pais, conflitos dentro de casa, e mais ainda, passaram a ser conflitos de pais com gestores de escola. E eu vou dar um exemplo para vocês aí. Vou dar mais um tempinho, Iglesias. Vou dar mais um tempinho para vocês. Então, assim, escolas, por exemplo, que tinham lá. Eu matriculei meu filho na escola, ele tem a grade curricular, só que eu paguei para ele ter aula de judô, aula de balé, aula de artes, alguma coisa extracurricular. Isso tudo foi suspenso. Então, começaram a gerar conflitos entre pais e escolas, querendo ou a restituição do dinheiro, ou, pasme, muita gente queria que as escolas abrissem, sim, para colocar seus filhos lá no meio dessa pandemia para ter aula de artes, ou de balé, ou sei lá do quê. Por quê? Porque eles também não têm tempo para ficar com os filhos, né? E, mediante isso, eu fiz, outro dia, uma entrevista com uma senhora de 85 anos, Dona Maria Lúcia. Podemos ir mais um pouquinho, Iglesias? Podemos. Nós aqui estamos tranquilos, até meia-noite. Tá, então vamos lá. Então tá bom, vamos lá. Eu tive uma conversa, né, com essa senhora de 85 anos, Dona Maria Lúcia. Ela foi professora da rede pública de ensino, mais de 30 anos, se aposentou. E eu tive a curiosidade de saber, né? Então eu perguntei para ela, eu falei, como era na época em que a senhora lecionava? Como eram essas crianças? Como era o bullying? Ela falou para mim, minha filha, não existia nada disso. Não existia isso. Eles mesmos se resolviam. Um brigava com o outro brigava com... Adulto não se metia, ela falou para mim, sabe? Eles se resolviam, no dia seguinte estava tudo bem. Eu falei, você está vendo? Né? Mas as coisas vão mudando, os tempos vão mudando, né? E nós temos que abrir esses portões da escola, né? Ir além desses portões da escola para fazer essa mediação. E voltando à pergunta da Júlia, nessa pandemia, muitos outros conflitos vieram a acontecer, inclusive conflitos de professores com a gestão da escola, porque esses professores tiveram que se reinventar da noite para o dia. Minha filha é professora, né? Então eu vejo o quanto ela trabalha. Ela trabalha das 7 da manhã, 7 da noite, entre reunião com diretora mais tarde, e não tem limite para isso, e gosta disso, e quer fazer mais isso. Por quê? Porque tem amor à profissão, mas que geram conflitos. E nós vamos ter que aprender, né, a lidar com tudo isso, né? Então, por isso, eu torno a dizer, é muito importante a escola se antecipar a todos esses conflitos, inclusive agora que nós já voltamos, né, a presenciar uma parte, né, mas nós vamos voltar agora, conforme tudo indica aí, que depois de agosto, já com percentual sem limitação. Então, cada escola vai denominar a quantidade de alunos que pode receber. Então, por que não capacitar esses professores, dar curso, dar palestra, para quando essas crianças voltarem, poder recepcioná-los, né, com um olhar diferenciado. Uhum. Nossa, tema importantíssimo. E quando você falou de gestão, doutora, eu lembrei até quando eu era professora também, né? E aí o aluno no corredor falou assim, professora, agora o professor, ele também é diretor. Aí, se a gente faz alguma coisa em sala de aula, ele fala, vai para a diretoria, mas ele é o diretor. Ele é o professor e o diretor. Aí, ele veio me contar essas coisas, fiquei assim, puxa. Então, você vê, Natália, qual é o linguajar? Você vai para a diretoria, como se a diretoria fosse um lugar de castigo, né? É um cantinho lá onde vai ser tenebroso. Por que fazer essa guerra com essa criança? Você vai para a diretoria? Gente, não precisa disso. Se você tiver dentro da sua escola uma sala,
um mediador, se tiver profissional capacitado, sabe? Você vai poder levar essa criança, esse adolescente, ou esse professor, para este canto reservado, onde vai ser um canto acolhedor, um canto onde você vai poder mediar, conversar. Agora, a criança já fica em pavor, eu vou para a diretoria. O que vão fazer comigo naquela diretoria? Gente, a punição não leva a nada. Não leva a nada. Lógico que em casos extremos nós temos que seguir a lei. Temos lá até o nosso ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nos tem lá em vários artigos, nos rege, né, todinha essa legislação. Mas nós podemos evitar muitas coisas. Podemos sim. E o caminho é esse diálogo, o caminho é essa mediação, essa compaixão, essa escuta ativa. Vamos ouvir, ou melhor, vamos escutar, porque escutar não é ouvir, né? Ouvir entra por aqui, sai por ali. Escutar, você interioriza. Então, vamos escutar, apurar essa escutativa, né? Tanto para as crianças, como para os adolescentes, e para todo esse corpo, esses colaboradores da escola. Ok? Suzete, temos aqui mais uma pergunta aqui, porque o resto é só colocação e óbvio, todo mundo saudando a entrevista, né? O do Nelson Levada, o conflito é um fator gerador de desenvolvimento? Sim, Nelson, nós temos duas maneiras de ver o conflito, tá? Você tem duas maneiras para encarar um conflito. Ou de uma forma negativa, onde você vai ficar saturado e aquela convivência vai ficar insuportável, ou de uma forma positiva, onde nós podemos aproveitar este conflito, né, para crescermos. É um fator, sim, gerador de desenvolvimento da capacidade que eu estava falando, de ouvir, de falar, de mediar. Se nós olharmos pelo lado positivo, sim, nós devemos sempre ver esse lado de crescimento, esse lado positivo do conflito. Ótimo, Suzete, ótimo. Bom, eu não sei se você tem mais um tempinho, já extrapolamos um pouco o tempo combinado. Olha, só colocando aqui a Maiara Samarco, mediação com amor, Yara Samarco. Obrigada, doutora, pelas ótimas informações. Oi, Suzete. Pois não, pode falar, Iglesias. Ótimo. Podemos ficar mais um pouquinho ou não? Vamos começar de novo? Podemos, Iglesias, vamos lá? Podemos. Olha, da minha parte, que é a última pergunta, com a pandemia, né, a gente está sendo otimista, né, o mês de agosto, ou mesmo uma boa parte, retornar às escolas. Né? Agora, qual vai ser esse retorno? Será que as escolas estão preparadas para esse retorno? Será que as famílias estão preparadas para esse retorno? Os alunos, que são o principal interessado, os professores, será que estão preparados para esse retorno, Suzete? Então, Iglesias, as escolas elas têm procurado, sim, né, fazer uma preparação para esse retorno. É difícil, né, nós anteciparmos o que vai acontecer. Como vai ser esse retorno? Da mesma forma que foi esse retorno híbrido, a gente não sabia como é que ia ser, né? Então, realmente, eu torço muito para que as coisas deem certo, porque é tudo muito novo, né? O que eu tenho observado nas escolas, né, nos contatos que eu tenho, é que estão todos trabalhando muito, muito, muito para que esse retorno aconteça de uma forma tranquila para os alunos e para os professores também. Agora, eu ainda acho que as escolas têm que ter, sim, um profissional capacitado para acolher todos esses alunos nesse retorno e todos esses professores. Um profissional com um olhar diferenciado para isso tudo. Essa é a minha posição. Ótimo, Suzete. Ótimo. Bom, já aqui só colocando só o Leonardo, o tema é importantíssimo, parabéns aos organizadores, à doutora Suzete, que a cultura da mediação e da prevenção de conflitos seja amplamente disseminada
disseminada e praticada no ambiente escolar. Isso aí. É isso, né? É isso. Obrigada, doutor Leonardo. Doutor Leonardo é um expert na área trabalhista, um advogado trabalhista aqui em São Paulo, um expert na área trabalhista. Muito obrigada pelo prestígio, doutor Leonardo. Bom, a gente agradece ao público em geral, e principalmente você, Suzete, Olha, a gente ficaria aqui, olha, sinceramente, a gente ficaria horas aqui conversando. Eu também, porque eu sou apaixonada pelo tema. Você domina. Bom, a gente pode marcar em outros encontros aí, que é um tema que é super interessante, super atual e super necessário para uma sociedade, né? Se a gente quer uma sociedade mais pacífica, né? Um pouco mais, sabe, uma sociedade melhor, a gente precisa da mediação escolar, né? A gente precisa da mediação escolar, porque a gente vê que cada dia a violência vai aumentando, né? E muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho filho na escola, não me interessa pelo tema. Não, tem que se interessar, porque é a sociedade. Tudo que ocorre na sociedade é importante para nós, né? Sim, também quero muito agradecê-la, doutora Suzete, por todas as considerações, todas as dicas, né, que ficou aqui. Eu acho que hoje a sociedade, eu vejo a sociedade mais sensível, né? Então, uma gritaria, a pessoa já está mais ligada, um vizinho já está ligado que pode estar acontecendo alguma coisa. Então, todas essas apresentações, essas falas, doutora, que a doutora colocou hoje, é importantíssimo, porque vai servir para alguém. Então, por isso que a gente acredita muito nessa TV que a gente organizou aqui, porque quem é que vai falar de mediação? Precisa ser as pessoas capacitadas. Sim, é de suma importância. Então, é por isso que a gente pensou nisso, né? Os mediadores precisam estar falando, precisam dessa visibilidade, porque são as pessoas capacitadas que sabem falar do assunto. Então, a gente precisa investir nessa publicidade, investir nessa divulgação. Por isso, te agradeço muito, doutora, por essa noite. Eu que agradeço essa oportunidade. Para mim é sempre um grande prazer falar sobre a mediação educacional. E o que vocês precisarem, quando precisarem, eu estou à disposição. Eu deixo aqui, então, 2 e-books para vocês sortearem. Passem para mim um e-mail que eu passarei, né? Os e-books. Eu quero dizer que eu tenho esse livro, né, à venda. Esse livro foi escrito por mim, pela Fernanda Guarez. Se vocês entrarem no meu site, vocês podem adquirir. Lá no meu site, vocês vão ter todos os meus contatos. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade, algum questionamento, eu terei maior prazer em atendê-los, tá? Se alguma escola quiser fazer contato também, por favor, fique à vontade. Meu prazer é que as escolas, as crianças, os colaboradores todos dessas escolas fiquem informados. Tá? Foi de grande valia esse contato. Eu parabenizo muito a APAMEC por essa iniciativa e contem sempre comigo, viu? Pois não, Iglesias. Suzete, se alguém quiser fazer contato com você para fazer curso ou escolas, qual que seria o teu contato? Sim. O meu contato pode entrar pelo meu site, ssamarco, com 2 M's.com.br. Ok. Bom, nós temos alguns lá no meu sorteios, site, lá no meu site vocês terão todo o direcionamento, né? Para todos os meus contatos. Tá bom? Ou pode entrar em contato com vocês ligam para mim, não tem problema, não. Com pois certeza. Não, pode falar, Iglesias. Bom, agora nós temos sorteio de 2 e-books, né? Isso. Já pensou alguma coisa, Natália? Olha, eu fui anotando conforme as pessoas foram colocando os comentários, fui colocando os números, né? Alguns números. Tá, ok. Eu não sei, você fez alguma marcação? Não sei, pode ser por aí, ou então a doutora depois. Não, podem resolver, vamos resolver já. Olha, você está em ordem aí, Natália? Você está em ordem? Está em ordem? Tá.
Tá, então, diga o número, De 1 a José. 24. De quanto a quanto? De 1 a De 1 a? 24. De 1 a 20. Tá. Vamos lá no 22. 22. Janda Tibes. Ô, Janda. Beijo, querida. Eu tenho seu contato, eu mando depois para você. Mais um, doutora. Mais um, vamos lá? Vamos lá no 17? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carlos Alberto, entre em contato comigo, me passe seu e-mail, que eu vou passar para você o e-book, tá bom? Aproveita. E Denise Lins, passa seu e-mail para mim, eu vou mandar um e-book para você, querida. Maravilha, maravilha. Ótimo. Se a gente chorar, vai vir mais um e-book ainda, hein? Maravilha, Suzete. Olha, em nome da PAMEC, só temos a agradecer, entendeu? Esse é o objetivo da PAMEC, divulgar a mediação, né? E hoje realmente foi fantástico, né? Eu acho que mais um programa fantástico, né? Mais um programa fantástico. Realmente, cada dia, as pessoas que nós estamos aqui convidando para ser entrevistados são fantásticas, e você também é outra, sabe? Já está na nossa comunidade. Se inscreva no nosso... nosso Muito obrigada. Chegamos aí no nosso horário normal, Igreja? Chegamos 57 minutos. Muito bom. A Denise aqui. A Denise. Que honra. Agradeço e vou aproveitar bastante. Obrigadíssima. Legal. Que bom. Essa é a intenção, Denise. Vamos disseminar juntos aí essa cultura da paz, né? Tem um ditado que a gente sempre fala, né, nas nossas palestras, né? Que é: conheça todas as teorias, mas ao tocar apenas uma outra alma humana. Então, vamos aí, né, com esse coração aberto, com a sensibilidade, e vamos disseminar essa cultura da paz. Todos juntos somos mais fortes. Com certeza. Com certeza. Bom, aqui fazendo, eu deixei para o final, aqui amanhã às 8 horas, no Jornal da PAMEC, Governança Familiar, Impacto da Inteligência Cultural nas Empresas Familiares, com a Juliana. E na sexta-feira, às 8 horas, Mediação Familiar, Filiação por Fecundação Artificial. O nosso pessoal realmente... Bacana. Traz temas realmente super importantes, super interessantes. Bom, pessoal, a gente agradece a todos, né? A audiência foi fantástica, a participação foi fantástica. Ainda temos mais 5 pessoas. Olha. Quem são? Só para registrar aqui. Não, diga lá. A Edna... Edneia Cacetari. Rosana Alves dos Santos, Cláudia Cabral da Silva, parabenizando, sucesso para a doutora Patrícia Vidal, brilhante explanação. Beijo, Patrícia, obrigada. Patrícia Vidal, querida. Patrícia Vidal é uma advogada também trabalhista aqui de São Paulo, tem seu escritório aqui, um escritório renomado também. Obrigada, Paty, um beijo. Maravilha. Bom, a gente deseja aí uma boa viagem, Suzete. Eu sei que você não está em São Paulo. Uma boa viagem, um bom retorno. Muito obrigada. Para a nossa cidade. E desejamos só uma ótima quarta-feira para todos. E que amanhã, às 8 horas, estaremos aqui no Jornal da PAMEC, às 8 horas. Um grande abraço a todos, Natália, Suzete, ao público em geral aí que assistiu, que vão assistir ainda, né? O público ainda muita gente vai assistir. Forte abraço a todos. Saúde! Gratidão, obrigada.